Bom dia, boa tarde, boa noite. Que bom que você chegou aqui. Eu estava ansiosa esperando por você para mais um encontro, mais uma palavra, mais um caminho que nós vamos nos encontrando aqui com o Espírito Santo de Deus, nos direcionando na palavra dele. Olha, eu fico muito feliz com a tua presença, fico muito feliz em saber que você está aqui, que você acompanha. Você sabe que eu sou, você está me vendo? Não, mas o Espírito me alegra a cada mensagem que ele entrega, porque eu sei que ele está direcionando para alguém. Ele fala comigo aqui, mas quando chega aqui na hora de gravar, ele fala outras coisas, eu sei que ele está falando com alguém. Isso me alegra, me enche de alegria saber que eu estou servindo. Que bom que você está aqui, amém? É uma caminhada diária que a gente precisa ter? Sim, então vamos pegar um na mão do outro e vamos seguir juntos? Eu creio nisso, mas é claro que nada pode acontecer sem o nosso amigo, o nosso pastor, o nosso guia, o nosso Senhor e Salvador, através da pessoa do Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, obrigada. Obrigado por mais um dia, obrigado pela tua presença, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua direção, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais um dia. Senhor, me coloca em tuas mãos como instrumento, como guia aqui neste caminho daqueles que vão estar chegando para esse devocional. Usa a minha boca, usa a minha voz para falar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nos corrija, nos provoque, nos confronte com a tua palavra, mas não nos deixe sair daqui como chegamos. Queremos ser livres, curados, transformados, segundo a tua palavra. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada por esta oportunidade. Amém. Amém? Aleluia! Gente, hoje nós vamos fazer a leitura. Isso aqui eu falo que é o nosso sapato, né? Da nossa caminhada diária, porque é a palavra que nos direciona, é a palavra que nos guia, que nos dá estrutura. Quando alguém vai fazer exercício, caminha, tem que ir com tênis ali bom, né? Fazer uma caminhada, uma corrida, porque senão acaba quebrando. Se a gente não tem um bom alicerce para nos guiar nessa caminhada de fé, realmente muitos ficam para trás, muitos param e acabam não indo, não continua, se cansa, se machuca, se fere e ali desistem. Nós estamos aqui para não desistir de caminhar com o Senhor, para não desistir um do outro. É por isso que precisamos estar nos fortalecendo cada vez mais. Amém? Hoje nós vamos falar sobre alguém que eu acredito que todo mundo conhece, independente se é leitor de Bíblia ou não, se é cristão ou não. É a história de Sansão, um pedacinho. Eu não vou ler a história de Sansão. Lembre-se, o devocional aqui eu leio alguns versículos só, provocando você para fazer a leitura aí na sua casa, não deixando de estar buscando aquilo que o Senhor quer te entregar. Amém? No íntimo e no individual. Então nós vamos lá para o capítulo 14 do livro de Juízes. Juízes, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3 apenas. E é o versículo 3 e o versículo do dia. Depois vocês continuam a leitura. Amém? Vamos lá? E desceu Sansão a Timná. E vendo em Timná a uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Timná, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que vás tu tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Gente, nós conhecemos a história de Sansão. Quem não conhece, por favor, faça a leitura. O livro de Juízes tem várias histórias de juízes. Sansão foi um dos juízes de Israel. Pelo menos ele foi consagrado a isso. A gente sabe da história de Sansão, que Deus deu força a ele
porque ele tinha um voto nazireu. E não pense, não vou pregar aqui, já tem 5 minutos de vídeo, mas não pense que a força de Sansão estava no cabelo. Isso é mais uma quebra de voto. Isso aí a gente vai lá para a cultura, a gente vai para as leis do Senhor, a gente vai entender quantas quebras Sansão fez, e aqui se inicia uma delas. É claro que o contexto, quando você seguir na leitura, você vai entender que houve nessa questão aqui uma situação permissível por Deus. Deus não aceita, pelo menos nas leis do povo de Israel, que houvesse casamento entre outras pessoas, principalmente para os seus juízes, os seus eleitos ali, né, seus nazireus, que era o caso de Sansão aqui. Mas, como ele mesmo declara, os olhos que foram os maiores inimigos de Sansão. E a gente vê o que acontece no final da vida de Sansão. Aí você vai ler, foram um dos maiores inimigos de Sansão, porque ele quis. Aqui não é Dalila ainda que ele está casando. Nossa, Sansão casou com outra mulher? Faça uma leitura. Faça uma leitura, você que não tem o hábito. Você que não conhece a história completa de Sansão, só conhece a história de Sansão e Dalila. Faça uma leitura para você entender o que esse homem fez. Mas eu quero trazer esse pedaço aqui exclusivo de duas coisas que nos chamam a atenção, e é exatamente para isso esse devocional, para nos corrigir segundo a palavra de Deus. Por quê? Uma das razões pela queda de Sansão foi exatamente desobediência, desrespeito ao voto que ele tinha com Deus, a bênção que Deus desceu sobre ele, que o fortalecia, que o dava força. E aqui Sansão começa a desvalorizar, a jogar-se fora a presença de Deus na vida dele. O cabelo foi o último estágio, gente. Aqui começa os olhos de Sansão inclinados para o que não deveria. E isso vai nos incluir nessa história. Como assim? Nós temos uma missão desde o ventre de nossa mãe, que é vir a esse mundo, desfrutar do melhor dessa terra, segundo a vontade de Deus, e cumprir a missão. Que missão? Aí você vai ter que perguntar para Deus, porque cada um tem um. Eu não sei qual o chamado dele para a sua vida. Eu só sei que ele disse que a gente deveria povoar a terra, que a gente deveria viver em união, que a gente tinha que amar o próximo como a si mesmo, que a gente tem coisas extraordinárias para viver e para fazer. Eu sei que Deus tem muitas coisas a fazer. E hoje a maior de todas as missões é a gente pregar o evangelho e buscar mais pessoas para a nova terra. Por quê? Porque o homem estragou essa daqui e ela vai chegar ao fim. Não creio que Deus queria fazer isso. Eu acredito que tudo tem um plano, tem um projeto, ele já sabia que iria acontecer. Gente, não pense que Deus se arrepende do que ele faz. Deus já planejou uma nova terra porque sabia que o homem... Não é isso que Deus quis, ele fez o homem, não. Ele sempre está à nossa frente. Isso vocês têm a ciência, Deus sempre está à frente. A nova terra, Jesus vindo para cá, sempre Deus preparou isso porque ele sabia que estávamos inclinados. Desde que Adão comeu aquela fruta, o mundo ficou inclinado a decair. Então, Deus ele sempre prepara algo melhor. Então, os primeiros que daquele tempo não tinham a missão que nós temos hoje, que é pregar o evangelho de salvação e de uma nova terra. Então, a gente precisa entender que há tempos diferentes, amém? Então, eu estou falando para uma geração de agora, eu não estou pregando para Adão, para Eva, eu não estou pregando para Sansão, para Dalila, não. Eu estou pregando para mim, para você que está aqui, que nascemos com essa missão. Assim como Sansão teve a dele naquela época, que era ser juiz do povo de Israel e libertá-los dos opressores, que nessa época que eram os filisteus. É por isso que Deus permite que ele se case com aquela mulher, para alcançar ali e
fazer meio que uma provocação para os filisteus. Mas é claro que aqui já começou-se a inclinação de Sansão. E eu quero que a gente se atente a isso, para que a gente não perca aquilo que Deus tem nos dado por causa dos olhos, principalmente a prostituição. Aqui foi a prostituição que atraiu Sansão. Sansão tinha um lado assim carnal que ele deixava florescer. Não foi só esse o pecado de Sansão, foram várias coisas que ele desrespeitou. O voto que o pai e a mãe tentou cumprir até quando pôde na vida desse jovem, quando ele tomou a autoridade sobre a sua vida, ele simplesmente quis se lançar. E é assim que a maioria das pessoas faz. Olha, quando estamos debaixo da autoridade dos nossos pais, ficamos desejando completar logo os 18 anos para ser livre. Livre de quê, gente? Do cuidado, do amor do pai e da mãe? Que liberdade é essa que a gente quer? Que liberdade é essa que a gente pede? Eu quero ir para poder fazer o que eu quiser da minha vida. Deu em quê? Acredito que eu estou pregando aqui para pessoas maduras. Qual foi o resultado aí do você fazer o que quiser da sua? Eu quebrei a cara. Eu quebrei a cara graças ao novo pai que eu recebi, que eu me conectei. Eu estou aqui hoje. Mas se não fosse o amor e a misericórdia dele, eu teria me matado. Então essa liberdade, essa aqui que Sansão está querendo, gente, só leva a ruína. Ele está saindo da obediência, não só dos pais humanos, mas do Pai Celestial, o Deus maior da qual ele serve. E é interessante que o pai e a mãe estão dizendo: filho, não é essa mulher para você. Por que você está olhando lá para fora? Olha o tanto que tem aqui dentro. Olha tudo que Deus está te dando. Olha o cenário que você está. Você está olhando para o outro. Por quê? Porque você está querendo o outro. E aqui eu posso falar para pessoas que gostam de adulterar, que gostam de trair mulheres, esposos, que gostam de buscar na rua aquilo que já tem dentro de casa, que gostam de aprontar, de fazer malandragem, que gostam de roubar. Ei, a palavra de Deus é exatamente para pecadores, não é para santo não. Então, esse exemplo de Sansão nos traz a isso. A gente está olhando lá fora por quê? Se a gente já tem aqui, está roubando, está matando, está querendo, por quê? Se Deus já é suficiente para nós, Ele tem tudo para nos entregar. Por que a gente está querendo de fora? Porque a gente está querendo. E por que a gente não obedece aos pais que já viveram e já entendem sobre a vida? Já passaram por coisas que eu tenho certeza que eles não querem que a gente passe. Por que não? Porque eu quero viver a minha própria vida. Porque eu quero fazer as minhas próprias escolhas. Porque eu quero ter os meus próprios erros. Gente, que terrível. Como nós somos loucos. Eu quero ter os meus próprios... Quantas vezes você já disse isso? Eu quero cometer os meus próprios erros. Está repreendido. Senhor, perdoe-me por quantas vezes eu disse isso. Não quero cometer mais erro nenhum. Eu quero acertar. Eu quero acertar e acertar muito. Eu quero acertar com o Senhor. Eu quero acertar com a minha casa, com a minha família. Eu quero acertar com os meus amigos. Eu quero acertar com todos. Por que escolher errar? E aí Sansão dá uma resposta, que essa é a resposta de todos, porque agrada os meus olhos. Foi isso que levou à queda de Salomão, foi isso que levou à queda de Saul, foi isso que levou à queda de Davi, foi isso que levou à queda de tantos e tantos homens, mulheres, pessoas em todo o mundo. Aquilo que agrada os olhos. Faça uma leitura para você compreender o que eu estou te falando aqui. Leia a história de Sansão completa. Tem muitos outros juízes aqui no livro de Juízes. Faça leituras, tenha curiosidade para você ver quantas falhas Sansão teve com o Senhor. E aí a gente fica falando lá de Dalila. Dalila cortou o cabelo de Sansão e Sansão perdeu a força. Não tem nada a ver com isso. Amém? Isso foi só uma consequência de mais um erro de Sansão. O erro começou pelos olhos, querendo aquilo que não era para ele. Amém? Talvez você chegou aqui querendo ouvir uma outra coisa, mas eu vou dizer para você, talvez
situação que você tenha chegado foi exatamente porque você quis aquilo que não era para você. Você não perguntou, Deus, por que isso? Por que eu estou desejando isso? É para mim? Não é? Tira do meu coração. Gente, a gente precisa fazer oração para mortificar carnes. A gente precisa fazer essa oração. Senhor, mortifica as minhas carnes. Me faça viver segundo o Espírito. Vivifica-me o teu Santo Espírito. E é por isso que a gente precisa fazer uma caminhada diária, é por isso que a gente precisa jejuar, é por isso que a gente precisa orar, ler Bíblia, ocupar a mente com as coisas do reino, para que as coisas do mundo não nos atraiam. Olha, a palavra vai dizer que Sansão foi olhar lá em outro lugar, longe do território dele, longe das terras dele, e se agradou com o que viu e desejou. Lembra de Ló? Não sei quem é Ló. Procura a história de Ló aí, que você vai ver o que acontece com Ló, com a esposa de Ló. Lembra da pedra de sal? A mulher que virou pedra de sal, que não é pedra de sal, mas tudo bem, vamos lá. Olha a história deles. Procura para você ver o que os olhos podem fazer com o homem. Então vamos usar os olhos para aquilo que é bom e não para aquilo que nos leva à derrota. Amém? Eu espero ter provocado a sua busca mais em conhecer essa história e não só saber sobre a vida de Sansão, é sobre o que Deus está falando com você, sobre o que Deus quer transformar em você, sobre o chamado de Deus para a sua vida. Lembre que a história de Sansão é só para a gente olhar para nós e dizer, eu não quero errar, é um manual. A Bíblia tem um manual de como acertar e de como não errar. Amém? Então que a gente tenha esses olhos na hora de fazer a leitura. E eu espero do fundo do meu coração que você me ajude a compartilhar essa palavra e que você continue aí no seu devocional, engasguei aqui, ouvindo aquilo que o Espírito quer falar com você no íntimo, no pessoal e no individual. Amém? Fica com Deus. Não se esqueça, temos um encontro marcado aqui amanhã. Eu me alegro com a tua presença. Eu me alegro quando você chega até aqui. Amém? Fale comigo, diga de onde você é, de onde você está falando, como você conseguiu me encontrar, se está gostando, se não está. Me deixa te conhecer também. Amém? Tchau, tchau. Fica com Deus. Espero você aqui amanhã.